Alô, teste, teste. Perfeito, deu certo. Então vamos gravar aqui. Tudo bem com vocês, gente? Perfeito. Vamos iniciar nossa terceira webconferência. Vocês estão acompanhando. Antes da gente trabalhar esse exercício aqui, eu queria colocar aqui uma questão sobre as discussões que vão acontecer amanhã no CONCEP. Vocês estão acompanhando, como discentes, os representantes discentes? Qual a posição dos representantes discentes amanhã na reunião do CONCEP? Alguém tem uma informação? Qual é a posição de vocês, consolidada como discentes? Alguém pode digitar ou pode falar aqui no áudio. Não está funcionando o áudio? Porque o microfone aqui está funcionando. Ele tá indicando que Tá está funcionando aqui. Na hora funcionando? específica que você falou, travou. Aham. E Na hora agora? específica que você falou, travou. Desculpa, Agora tá então. normal. Tá normal, não é, Guerino? Obrigado. Então, antes de começar aqui a webconferência, eu queria perguntar para vocês em relação às discussões que vão acontecer amanhã no CONCEP. Vocês têm uma posição dos representantes discentes que representam vocês no CONCEP? Qual é a articulação que vocês estão tendo com esses representantes? Qual a posição de vocês? Qual foi vamos dizer assim, as discussões a nível dos discentes? Então, professor, lá no nosso grupo da Aero, né, tava o pessoal muito dividido. Sim. Os representantes discentes estavam lá acompanhando tudo. Foram vários dias de discussão, vários argumentos e contra-argumentos. E, Uhum, bom, tem muita gente que é a favor, muita gente que não é, né? Realmente uhum. o pessoal está bem dividido pelo que deu para sentir lá no grupo. Não sei que posição os representantes discentes levarão para lá, né? Mas Sim. pelas discussões está bem dividido ainda, todo mundo. Não É, há um consenso. ok. Assim, independente do que vai acontecer amanhã no CONCEP, a gente mantém o que a gente está propondo aqui. Por quê? Porque essas são atividades que não têm nenhuma aderência com qualquer, vamos dizer assim, resolução, CONCEP institucional. Né? Isso daqui é uma ação particular minha para manter a gente, vamos dizer assim, em contato e a gente não perder, vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente trabalhou nas 5 primeiras semanas de curso. Tudo bem? De qualquer forma, a gente vai manter. Um documento que eu recebi hoje de um grupo de professores me fez refletir bastante sobre vamos dizer assim, os primeiros anos de criação da universidade. Né? A nossa universidade ela foi criada numa proposta de possibilitar vocês com o envolvimento, né, da interdisciplinaridade no sentido de proporcionar a vocês que vocês estejam aptos a, vamos dizer assim, dar solução e identificar, além de dar solução, identificar os grandes problemas do século XXI. E agora a gente está com um grande problema do século XXI, né, que é a questão dessa pandemia. E, de alguma forma, esse documento me fez refletir o que é que a gente pode fazer para ajudar, em termos de ensino, pesquisa e extensão. Né? Eu estou aqui propondo essa condição de motivação com vocês na disciplina, mas refletindo dentro do que eu comentei também com vocês vamos dizer assim, no início do curso, do, do, dos conceitos, né? O conceitual, o procedimental e o atitudinal, né? Eu acho que seria, vamos dizer assim, de grande prudência eu, como docente aqui, trazer algo no sentido de atitudinal da nossa disciplina. Eu assisti hoje num programa de manhã, né, aquele programa da Rede Globo que está passando de manhã, sobre o coronavírus. É logo depois do jornal Bom Dia Brasil. E ele me trouxe uma reportagem sobre um grupo de engenheiros brasileiros. Eu não sei se. Porque eu estava fazendo coisas em paralelo e eu só estava escutando. Eu escutei que engenheiros brasileiros estavam desenvolvendo né, arquivos de CAD, eu não sei se são arquivos de CAD, para liberar esses arquivos para impressão
de respiradores em impressoras 3D. O que é que eu pensei? Bom, eu falei assim, né? Bom, a gente, na disciplina, a gente poderia, de alguma forma, fazer com que os nossos alunos, né, vocês dessem uma contribuição para essa grande questão aí, que nos está desafiando. Que era justamente pegar esse arquivo de CAD e utilizar, né, os recursos que a gente está aprendendo aqui na nossa disciplina, recursos de simulação, né, utilizando a ferramenta que vocês quiserem, né, porque a gente desenvolve projeto e desenvolve análise dentro da ferramenta que a gente tem um domínio maior. No caso, a ferramenta que eu trabalhei, vamos dizer assim, de forma bem básica, foi o ANSYS. Mas a gente sabe que a gente pode, por exemplo, pegar esse arquivo, fazer simulações no sentido de melhorar o projeto, utilizando otimização topológica, né, dentro de uma lógica também de simulação, ver se o que foi projetado suporta, tipo, uma queda, um impacto, né, utilizando aqui elementos finitos. Então, assim, não é nada obrigatório, né? Eu acho que assim, vai de cada um, né? Porque eu, dentro do que foi passado também pela direção do centro, eu nesses momentos aqui que eu estou com vocês, eu não posso colocar nada obrigatório em termos de atividade, mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Então eu estou colocando aqui o que é que eu posso trazer para vocês na disciplina, que vocês possam, na verdade, se mobilizar e tentar, sei lá, contribuir. Será que isso daqui também não vai acabar, sei lá, daqui a algumas semanas a gente volta com a disciplina de forma presencial e isso não possa ser, por exemplo, o trabalho final da turma, no sentido de mostrar, olha, pegamos isso daqui, fizemos uma melhora no projeto, utilizando a ferramenta X, a ferramenta Y, fizemos uma análise de impacto dessa máscara, fizemos uma análise de carregamento X, de carregamento Y, isso, ou seja, ter que estudar esse objeto, entender a funcionalidade dele, as coisas que precisam ser modificadas, não sei, é só uma ideia, tá? Porque o que a gente vai fazer depois aqui é algo que vai estar dentro do nosso mundinho, né? Mas o que é que a gente pode sair desse mundo e contribuir para esse grande problema, né? Vamos dizer assim, que está nos desafiando aí no momento. Tudo bem? O que é que vocês acham? Bom, professor, eu acho interessante e eu fiquei sabendo de uma iniciativa de alunos parecida, né? O pessoal da engenharia biomédica que estava parecendo que estava seguindo nessa mesma linha do que o senhor falou, né? Construir equipamentos de respiração, mapeamento, sistemas inteligentes de triagem de pacientes. Bom, acredito que enquanto função social, ao menos na minha opinião, é interessante a gente embarcar em algum tipo de projeto para tentar ajudar, né? Porque eu acho que vocês poderiam, na verdade, se agregar com esse grupo da engenharia biomédica e fornecer esse aspecto do que eu comentei. Olha, gente, a gente está trabalhando com algumas ferramentas de simulação. Essas ferramentas de simulação, elas interagem com arquivos de CAD. Esses arquivos de CAD, eles podem, né, vamos dizer assim, a partir dessas ferramentas de simulação, ter uma alteração da própria proposta de projeto inicial por meio de otimização, né, por meio de análise, né, e a gente está aqui tentando, de alguma forma, interagir com vocês no sentido de ajudar vamos dizer assim, a melhora dessas propostas iniciais de projeto que estão sendo colocadas aí como de uma forma inicial, elas são projetos em plataformas abertas, né? Dentro do que eu vi no programa hoje de manhã. Aí vocês teriam que ir no programa do dia de hoje, eu acho que é combate ao corona, alguma coisa assim. E aí pegar essa reportagem e ver qual é o grupo que está disponibilizando esse arquivo já aberto, né? Para que pessoas possam pegar esse arquivo e trabalhar. Bom, é só uma ideia, a gente vai amadurecendo, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu me sinto também aqui preso, né? Pensando em como poder ajudar, eu acho que todo mundo pensa em como poder ajudar e a gente vai depois discutindo. Não precisa ser agora, né? A gente vai discutindo isso. Eu estou lançando essa sementezinha aqui e depois a gente volta a discutir sobre isso, né? Amanhã ou em outros momentos aí. Mas vamos voltar para o nosso mundo aqui. Eu vou fazer agora o seguinte, já tem quase meia hora, né, vamos dizer assim, da webconferência. Eu não sei se mais alguém vai
pedir acesso aqui. Eu vou colocar em tela cheia para, eu acho que, melhorar o vídeo no sentido do que eu vou explicar. Esses arquivos eles já estão no site da disciplina, é um arquivo que eu já coloquei lá, tanto ele quanto um material que fundamentou esse arquivo, que é um material do SMES, e também um arquivo lá em Excel que eu coloquei que vai nos ajudar a entender as comparações que a gente vai fazer aqui entre solução exata e solução aproximada. Tá? Mas vocês podem pegar esses arquivos para acompanhar e se a situação em tela cheia aqui não ajudar. Tudo bem, gente? Ok? Esse exercício de hoje é um exercício muito completo. A gente vai fazer o exercício passo a passo, vamos dizer assim, estabelecer a solução exata do problema. Por quê? Porque eu sei que vários de vocês têm dificuldade em alguns pontos de mecânica dos sólidos, por várias questões. A gente vai construir a solução exata em deslocamento, em esforços para a viga e depois aplicar o que a gente está propondo na disciplina, que é aplicar elementos finitos para a simulação desse problema. Na verdade, esse problema também ele tem um vídeo no meu canal lá, mas esse mesmo exercício ele só foi resolvido lá pelo vídeo com um elemento finito. E aqui na webconferência não, a gente vai propor 2 elementos finitos. E aí vocês fiquem livres para fazer qualquer intervenção, tem dúvida, vamos aproveitar para tirar, né, todas as dúvidas aqui nesse nosso contato. Perfeito? Então eu vou colocar aqui em tela cheia. Vamos ver. E aí a gente vai começar com a proposta de hoje da webconferência, que é resolver esse exercício. Então, aqui a gente vai aplicar 2 elementos finitos de igual comprimento para analisar essa viga engastada. Tudo bem? É uma viga com um carregamento distribuído aqui de 120 Newton por metro e um carregamento de momento concentrado em X em 1 metro. Tudo bem? A viga ela tem uma rigidez constante de 1000 newtons por metro quadrado. Então, a intenção aqui é resolver essa viga utilizando 2 elementos finitos de igual comprimento, ou seja, de meio metro cada um. Mas antes de estruturar a solução aproximada, via elementos finitos desse problema, vamos definir todas os elementos também que a gente vai comparar com elementos finitos, né, todos os elementos em solução exata, tudo bem? As reações de apoio, os diagramas de esforços e o campo de deslocamento. Então, para calcular primeiro as reações de apoio aqui, como essa viga é uma viga isostática, eu posso utilizar o equilíbrio para calcular, por exemplo, a reação RAX aqui, a reação RAY aqui e o momento MA no engaste, tá? Então, eu vou aqui simplesmente aplicar o somatório das forças em X. Se tiver qualquer problema de áudio, né, vocês têm que me avisar, porque eu estou em tela cheia aqui, eu não estou vendo mais o bate-papo. Perfeito? Aí alguém entra aí e tenta me avisar de algum... mas como, né? Porque se problema for de áudio e aí eu não estou vendo o bate-papo, tá, tudo bem. O Guerino me avisa aqui pelo WhatsApp que ele tem meu WhatsApp. Tudo bem, Guerino? Aí você me avisa aqui pelo WhatsApp. Perfeito. Então, a gente vai fazer o quê? O equilíbrio para calcular as reações de apoio. Somatório das forças em x0. Como eu não tenho nenhuma reação normal, a seção transversal da barra, o RAX é nulo. Somatório das forças em y igual a 0. Então, eu tenho o RAY aqui igual a 120. Na verdade, eu peguei e transformei a carga uniformemente distribuída numa concentrada equivalente e só considerei aí os sentidos das forças, né? O RAY para cima no sentido negativo de y e o 120 para baixo positivo, seguindo aí a direção y positiva para baixo. E o somatório dos momentos em qualquer ponto da estrutura, aqui eu escolhi o ponto A, igual a 0. Então, eu tenho, seguindo aí a regra da mão direita, né, menos 50, que é a carga concentrada,
Depois, menos 120 vezes 0,5. 120 já é a força distribuída, transformada numa concentrada, que é 120 vezes 1, vezes a distância dela, né, no seu sentido equivalente, que é meio do ponto A. Então, menos 120 vezes meio, mais a reação de momento MA no engaste, igual a zero, me dando aí o MA 110 Newton por metro. Tudo bem até aí? Ok, aí não tem nenhuma novidade, é uma viga isostática, consigo resolvê-la por equilíbrio, muito simples. O objetivo agora é definir os esforços exatos para esse problema. Então, eu vou aplicar o método das seções aqui para construir o diagrama de força cortante e de momento fletor. Para esse problema aqui em específico, eu só preciso de uma única seção para caracterizar tanto a função força cortante quanto a função momento fletor. Tá? Então, vai ser desenvolvido somente uma única função, variando de 0 a 1, né? E essa função única é exclusiva, é suficiente e necessária para caracterizar a função força cortante e a função momento fletor. Então, no caso da função força cortante, eu passei uma seção de corte S1 e destaquei aí o lado esquerdo da seção para caracterizar justamente essa função força cortante. Esse sentido daqui da força cortante é o sentido positivo que eu, como professor lá em Mecânica de Sólidos, utilizo lá como referência para o positivo. Tudo bem? Não tem problema. Cada livro ou cada professor adota uma convenção aí, tá, como positiva. Essa foi a minha convenção como positiva para a força cortante. E aí eu aplico o somatório das forças aí, y igual a zero. Eu tenho aqui 120 para cima, que é a reação de apoio negativo, mais o valor da força cortante que eu quero, e depois mais 120 vezes x, que é essa função daqui, associado a essa carga uniformemente distribuída, me dando uma função força cortante V de x. Veja, olhe, a função exata da cortante é linear em x. E eu vou fazer uma pesquisa aqui para ver se existe um zero da função no domínio estudado. Existe, o zero é no próprio final do domínio, então eu garanto, né, que o sinal da minha cortante não muda aí, no caso, em todo o domínio. E, como é uma função linear, eu preciso de 2 pontos para caracterizar essa função linear. Eu estou dando aqui o ponto, eu estou determinando a função força cortante em 0 e 1, e aí eu tenho ela aqui no ponto 0 valendo 120, variando linearmente até 0 em 1. Eu estou pegando aqui também a força cortante em meio, porque depois a gente vai utilizar esse valor para comparar com a função aproximada do cortante lá por elementos finitos. Ok? Então, agora a gente passa para o desenho, né, exato da força cortante, está aqui, né? É um gráfico né, linear, uma função linear. E agora a gente vai desenvolver a função momento fletor exata. Peguei também a mesma seção S1 à esquerda, ela é única, né, é suficiente para caracterizar o comportamento do momento fletor nesse problema. Essa regra não vale, né? Eu posso ter estruturas de viga onde eu preciso de mais de uma função momento fletor e de mais de uma função força cortante para caracterizar esses esforços em todo o domínio desse dado problema. Nesse caso aqui, uma única função momento fletor é necessária para definir aí o momento fletor em todo o domínio do problema. No caso do momento fletor, eu obrigatoriamente faço o somatório dos momentos na seção estudada para eu não ter que levar em conta a função força cortante aqui, né? Porque se eu calculo o momento na seção, como a força cortante passa na seção, então ela não me dá momento. Então eu não me preocupo com a função força cortante me contribuindo aqui para calcular a função momento fletor. Então, por isso que aqui é o somatório dos momentos na seção S1. Então, utilizando a regra da mão direita, eu tenho quem aqui? 110 me dando positivo, está aqui. Menos 120 vezes o x, está aqui. E mais o 120
vezes o x, que é a força concentrada aqui, vezes x sobre 2, né? Porque eu transformo essa força uniformemente distribuída numa concentrada equivalente para calcular esse momento, e ela é equivalente, se e somente se a mesma for aplicada na distância de x sobre 2 em relação a essa seção S1. Por isso, de 120 vezes x sobre 2, me dando 120 x ao quadrado sobre 2, mais o próprio momento mx que eu quero descobrir. Então, no caso aqui, o mx, ela é dada por essa função, e essa função ela não tem raízes reais, então ela não muda de sinal. Na verdade, eu precisaria calcular, né, as raízes dessa função, e eu observo que são raízes imaginárias, elas não têm raízes reais, então eu não tenho zero da função no meu domínio, ou seja, o momento em todo o domínio ele está associado ao mesmo sinal. No caso aqui dessa viga, como a força é de cima para baixo e o momento é um momento na ponta, no sentido horário, e a viga está engastada no lado esquerdo, essa viga, né, a fibra superior dela está toda tracionada. Então, na verdade, na convenção de momento fletor que vocês aprenderam, bom, pelo menos que eu trabalho com os meus alunos, o momento que traciona em cima é o momento negativo, é aquele momento da carinha triste, né? Aplicando a regra da mão direita, né? É o momento no sentido horário, né? Tudo bem? Perfeito. Então, quando eu desenho esse diagrama, eu desenho o diagrama para cima, mostrando, não é, que é um momento negativo e que a fibra superior está tracionada, né? O diagrama de momento fletor, ele é desenhado para a fibra que traciona. Isso eu trabalho com os meus alunos, mas você pode pegar livros que desenham o momento negativo para baixo, seguindo a lógica de para baixo negativo, para cima positivo. Tudo bem? Mas não tem problema. Aqui eu simplesmente estou colocando um diagrama, apresentando o diagrama para a região onde traciona, né? A fibra da linha neutra para cima, né, dessa seção de viga, eu tenho, né, toda essa região tracionada e abaixo comprimido. A função exata de momento fletor é essa. Eu estou pegando aqui alguns pontos para, né, depois os valores exatos para eu depois comparar com o valor aproximado por elementos finitos. Aqui, claro, veja, se a função força cortante é uma função linear, a função momento fletor, pela relação, né, diferencial que esses dois esforços têm, é uma função quadrática, que a gente já sabia disso. Dentro ainda da situação de se estruturar a solução aproximada, completa desse problema, além dos esforços, eu falto calcular ainda a função de deslocamento, ou seja, a função de deslocamento exata desse problema. A função de deslocamento exata desse problema, ele parte, né, da equação momento-curvatura. Tá? O EI V duas linhas igual à função momento fletor. Como eu tenho uma única função momento fletor, né, que caracteriza o momento desse problema, eu vou também encontrar uma única função de força cortante, uma única função do campo de deslocamento também que me caracteriza o campo de deslocamento do meu problema. Então, o que eu vou fazer é justamente substituir nessa fórmula a função momento fletor que eu determinei anteriormente. Então, e também substituir o meu EI que foi dado no problema, que foi 1000 Nm/m². Tudo bem? Então, aqui eu só reescrevi agora a minha função V duas linhas agora com base nos dados do meu problema. E para eu determinar a minha função V, eu aplico aqui o operador integral duas vezes. Ou seja, eu integro essa equação uma vez, passando para essa outra equação, que é a equação que me representa a rotação do problema. Veja que a integração aqui me faz aparecer essa constante, e quando eu integro mais uma vez, eu tenho explicitado agora a minha função de deslocamento
né, em termos das duas constantes que precisam ser determinadas. Essas duas constantes elas vão ser determinadas a partir da aplicação das condições de contorno desse problema. Eu acabei de tirar o... Vamos ver se eu recupero aqui. Vou voltar aqui na tela cheia. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada se tem alguém pedindo aqui para entrar. Não tem nenhuma solicitação. Só tem a gente mesmo. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, Guerino? Nosso representante da turma. O áudio deu uma falhada. Oh, voltou, né? Deu uma travada, voltamos. Deu uma travadazinha, não é? Deve ser muita gente utilizando. Tá vendo? A mídia não conseguiu chegar ao servidor, ele está comentando. Mas vamos lá. Tudo bem, gente? Voltando aí? Perfeito. Posso colocar aqui de novo? Ok, estou vendo a minha câmera. Aqui ele está falando. Para mim está tudo bem. O áudio está normal, mas a minha câmera está aparecendo aqui. Mas vamos lá. Eu vou voltar aqui em tela cheia. A gente parou lá naquele ponto, né, vamos voltar aqui. A gente parou no ponto, né, da determinação da função deslocamento exata, em função das duas constantes, a gente precisando calcular essas duas constantes a partir das condições de contorno. Quais são as condições de contorno desse problema, gente? É uma viga engastada somente no lado esquerdo. Quais são as condições de contorno? O de 0 igual a 0 e o linha de 0 igual a 0? É V de 0, né? Porque a gente, em vigas, a gente representa Isso. o campo de deslocamento na direção Y como V. Né? Então, V de 0 igual a 0 e V' de 0 igual a 0. Perfeito. O deslocamento no ponto 0, 0 e a rotação no ponto 0, 0. Tudo bem? Então, muito bem, Guerino. Vou voltar aqui na apresentação em tela cheia para a gente facilitar depois a visualização desse vídeo lá no YouTube. Então, aqui, eu aplicando essas condições de contorno, eu chego na conclusão que C2 é 0 e C1 é 0, e eu tenho agora a minha função deslocamento exata do meu problema para o domínio x variando de 0 a 1. Eu entrando aí com os valores de x de 0 a 1, eu calculo o meu deslocamento. Eu derivando essa função, eu calculo a rotação em todo o domínio do meu problema. A intenção agora é construir a solução aproximada por elementos finitos. Como o problema me pediu dois elementos finitos de igual comprimento, eu só destaquei os mesmos aqui. Eu sei que já é de igual comprimento, eu sei que esse tem o comprimento de meio, o primeiro, o segundo meio. Eu estou colocando aqui uma incidência nodal crescente, mesmo que não esteja identificado aqui. O primeiro nó é o nó 1, o segundo nó é o nó 2 e o terceiro nó é o nó 3. Tá? Não necessariamente eu preciso dar essa incidência crescente, mas vamos continuar com a incidência crescente, que é dessa forma que a gente vem conduzindo aqui os nossos problemas. A matriz de rigidez global, antes da aplicação das condições de contorno, para esse problema e essa discretização, tem a dimensão 6 por 6. Por quê? Porque eu tenho 6 graus de liberdade. Né? São 6 graus de liberdade aqui explícitos. Quem me fala quais são os valores, obrigatoriamente, do θ1 e do V1 para esse problema? Quanto vale o θ1 e o V1 para esse problema? 0. 0, perfeito. Só que isso a gente só vai aplicar, né, como condição de contorno a posteriori. Mas a gente já sabe que eles serão 0. Né? Obrigatoriamente, forçosamente, a gente vai ter que aplicar essa situação. E o vetor de força global ele tem a dimensão 6 por 1. Esses dois elementos eles foram escolhidos por conta que, tudo bem,
Por conta que também o carregamento, né, que foi aplicado, ele está distribuído, né, de forma uniforme nesses dois elementos. Eu tenho somente um único carregamento distribuído dentro da janela desses elementos. E também, além do carregamento, né, eu tenho também uma rigidez constante dentro desses elementos finitos. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer agora é a matriz de rigidez do elemento 1, utilizando aquele elemento mestre de viga que a gente destacou lá na primeira webconferência e lá no material que está disponível no site da disciplina e no meu canal do YouTube. Então, pegando lá aquela matriz de rigidez, para calcular, né, a matriz de rigidez do elemento 1 e do elemento 2, eu preciso do EI, do comprimento do elemento. Eu tenho todos esses dados e, substituindo esses dados aqui, eu acho que falhou alguma coisa, gente? Tudo bem? Posso continuar? Travado o áudio de novo, mas voltou agora. Voltou, né? Vamos lá. Perfeito, eu estou tendo um sinal aqui quando tem algum travamento. Aí eu dou uma parada e a gente volta. Então, agora é determinar a matriz K1 e K2 utilizando aquele elemento mestre, aquele elemento que a gente desenvolveu na primeira webconferência. Então, muito tranquilo, tá? Para esse elemento 1. No elemento 2, eu fiz questão aqui de recuperar a cara da matriz de rigidez para aquela situação que a gente apresentou na primeira webconferência. Está aqui a matriz de rigidez, gente. Ó. É essa matriz de rigidez aqui. Eu preciso simplesmente da rigidez e do comprimento do elemento finito. Essas entradas aqui, elas foram todas construídas a partir da forma fraca do problema de viga e flexão. Na verdade, a partir da forma bilinear, não é? Do problema de viga em flexão, que é dada por quem? Pela integral de EI, φI duas linhas, φJ duas linhas. Isso daqui eu não preciso reproduzir agora para esse problema de viga. A gente já sabe que tem essa lógica. Antes da gente partir para o elemento 2, eu só destaquei aqui o vetor de força do elemento 1. Como no elemento 1, a única coisa que eu tenho lá, né, é a carga uniformemente distribuída, e a gente também fez somente o mapeamento para essa situação. Veja, o mapeamento da carga, né, uniformemente distribuída para o problema de viga, né, ou seja, para as aproximações que a gente estruturou lá no problema de viga, é esse vetor aqui, tudo bem? O meu Q lá é 120, o comprimento é meio, e aqui, com isso, eu vou ter o valor de 30. Né? E aqui, veja que é QL sobre 2, QL ao quadrado sobre 12, depois repete QL sobre 2 e depois menos QL ao quadrado sobre 2. Então, no elemento 2, eu fiz questão aqui de trazer a minha matriz de rigidez, tudo bem? Para só justificar esses valores que estão aqui embaixo. Tá? Eu estou fazendo tudo coloridinho aqui para ajudar, para animar. Não é? Perfeito. Vou passar agora. Tá? Vamos para o cálculo do F2. E a gente começa agora depois a construir as matrizes de espalhamento. Então, o F2 é igual ao F1, porque eu só tenho também igualmente ao primeiro elemento, uma carga uniformemente distribuída em todo o domínio desse elemento F2 com o mesmo valor de 120 newtons por metro. Então, a questão agora é levar essas informações particulares de dimensão 4 por 4, no caso da rigidez, e de 4 por 1 do vetor de força, para a matriz global de dimensão 6 por 6. Então, o que eu vou fazer aqui é a matriz de espalhamento. Deixo aqui novamente a lógica de construção dessa matriz de espalhamento. Eu não sei nem quantas vezes eu já repeti isso, mas é bom reforçar. Como é que eu construo essa matriz de espalhamento? Eu faço a construção dessa matriz de espalhamento por uma comparação dos vetores globais, aqui, que caracterizam aqui o meu vetor incógnito, do sistema KUF, e dos vetores de deslocamento elementais. No caso do problema 1, ou do elemento 1, os graus de liberdade do elemento 1 são quem? V1 θ1, V2 θ2, respectivamente associados ao nó 1 e ao nó 2. E os elementos dessa matriz são elementos unitários
ou nulos, e unitários quando esse grau de liberdade desse vetor à esquerda da igualdade é igual ao grau de liberdade do vetor à direita da igualdade. Então, V1 é igual a V1, V1 não é igual a θ1, então é 0, V1 não é igual a V2, 0, V1 não é igual a θ2, 0, e o restante da mesma forma. Similarmente, eu construo a outra matriz de espalhamento, comparando esse vetor com o vetor de grau de liberdade do elemento 2, que é V2θ2, V3θ3. Montando-se essas matrizes aqui de espalhamento, eu consigo caracterizar o meu K global por essa soma. Né? Agora, a pré-multiplicação da matriz K pela matriz de espalhamento e a pós-multiplicação dessa matriz K pela transposta da matriz de espalhamento, né? Com essa situação aqui, eu consigo, na verdade, fazer a soma e enxergar a dimensão agora da minha matriz global 6 por 6 pela contribuição de cada uma dessas matrizes 4 por 4. Veja que eu tenho aqui, ó, nessa região da matriz K global, uma contribuição da matriz, né, do primeiro elemento com a matriz do segundo, tá? Tudo bem? Elemento. Mas isso sai naturalmente quando da aplicação daquela soma anterior. E eu faço também essa soma aqui dos vetores de força, utilizando também a pré-multiplicação da matriz de espalhamento por esse vetor de força, me dando esse vetor de força aqui, não é 6 por 1, que não é ainda global. Quem me explica por que ele ainda não é global? O que é que eu falta ainda colocar nesse elemento? Ou nesse vetor de força? Alguém pode falar? O momento fletor no último nó. Isso. Na verdade, o momento concentrado, né? Aquilo lá é momento concentrado. O momento fletor é só o esforço interno. Ali é uma carga-momento. Fletor e cortante são esforços internos, excitados pelas cargas externas. Então, aquilo lá a gente não chama de momento fletor, a gente chama de carga-momento. Uma carga-momento aplicada. E por que esse sinal aí é positivo? Quem me explica? Ele entra, né? Veja que ele entra na última entrada do meu vetor, porque ele corresponde ao grau, né? Vamos dizer assim, de liberdade de rotação. O trabalho de momento na verdade, o trabalho, né, que o momento me faz, né, ele no giro, né, ele provoca, né, um trabalho por meio de giro, né, ele sendo aplicado no giro, mas o porquê que ele é positivo? O que me responde? Por que ele não entrou aí negativo? Por que ele entrou positivo? Porque ele tem que entrar com sinal, né? Lembra dos sentidos positivos que a gente deu para os nossos graus de liberdade nesse problema de viga? Quais foram os sentidos? Eu vou tentar aqui aproveitar. Deixa eu ver se aparece aqui. Eu vou pegar o lápis aqui, tá? Vou tentar desenhar alguma coisa aqui. Lembra dos sentidos positivos dos graus de liberdade que a gente teve? Ó, deslocamento positivo para baixo e rotação positivo como, gente? Horário. O momento está no sentido horário? Sim. Se ele está no sentido horário, então ele entra positivo. Se eu tivesse uma carga concentrada, por exemplo, de baixo para cima, onde é que ela entraria e qual sinal? Ela entraria nessa posição aqui e negativa. Se eu tivesse aqui um momento no sentido anti-horário, nessa mesma posição, ele entraria aqui negativo. Tudo bem, gente? Ok? Então, vamos passar. Se vocês não falaram nada, é porque está tudo ok. Então, eu vou passar aqui. Vamos lá. Então, com o vetor de força global montado e a matriz de rigidez global montada, o que a gente precisa agora fazer é aplicar as condições de contorno. Está aqui,
né? A forma que a gente aplica as condições de contorno, é a forma que a gente vem mostrando classicamente. Como é que a gente faz isso? O que eu tenho de grau de liberdade aqui prescrito é o V1 e o θ1. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu identifico os graus de liberdade correspondentes a V1 e θ1, substituo eles por 1, e como a condição de contorno é homogênea, eu mato a linha e mato a coluna correspondente a esse grau de liberdade e substituo as entradas do meu vetor de força por essas condições homogêneas, que no caso são nulas, zero. Agora, eu consigo inverter essa matriz, multiplicar por esse vetor de força e encontrar o meu vetor solução aqui aproximado, tá, nodal do campo de deslocamento. Perfeito. Encontrei aí o meu V1 θ1, V2 θ2, V3 θ3. Claro, V1 θ1 obrigatoriamente zero. O próximo passo aqui, que eu não coloquei, é calcular as reações de apoio. Como é que eu calculo as reações de apoio? Eu pego a minha matriz de rigidez antes das aplicações, antes da aplicação das condições de contorno, multiplico por esse vetor que eu acabei de calcular, está ele aqui, e tiro esse vetor de força, não é, representado pelo F, tá? Sobrando, então, aí o vetor de força de reação de apoio, né? Tá aqui, ó, eu retiro o vetor de força ativa, ficando aqui com o vetor de forças reativa. Veja que esses valores me deram quem? Menos 120 e menos 110. Bateu ou não bateu com a solução exata? Quanto foi que a gente calculou lá, as reações de apoio? A reação em A me deu quanto, vertical? 120, né? E o momento? 110. E os sinais, eles fazem sentido ou não? Com os sentidos que a gente adotou aqui como positivos, tá? Para o sistema, né? Que foi analisado pelo MEF. Faz sentido, porque o y positivo para nosso é de cima para baixo. Então, se deu negativo, a reação é de baixo para cima. Perfeito. E o 110 negativo me dá um momento no sentido anti-horário. Perfeito. Que bate com o sentido da carga-momento que foi lá aplicada. Tudo bem, gente? Então, ok. O resultado em equilíbrio me bateu com o exato. A gente agora começa a calcular os esforços por elementos finitos e vamos observar se esses esforços por elementos finitos vai bater com os exatos. Como é que eu calculo os esforços? Eu pego os esforços de cada elemento, eu pego a matriz de rigidez desse elemento e multiplico pelo vetor de deslocamento desse elemento. O que você vai obter dessa situação são os esforços nodais, não a distribuição dos esforços no elemento. Você vai ter aqui os esforços nodais, mas que te dão a cara do que vai, né, vamos dizer assim, precisar ser enxergado quando eu construir a minha função aproximada do esforço. Então, aqui eu estou enxergando, né, um negativo que é para cima, né, um positivo que é para baixo, essa entrada daqui, representada pelo cortante. Ou seja, possivelmente o que eu vou obter aqui da função aproximada é uma função força cortante constante dentro do elemento. Se você pegar o valor exato da função força cortante é uma função linear, eu já estou vendo que não bate com a solução exata. Eu já estou vendo que esses esforços não batem com a solução exata. Só que para eu calcular agora os esforços dentro do domínio do meu problema, eu preciso calcular isso daí a partir da função aproximada do campo de deslocamento por elementos finitos. E aí, na verdade, eu não vou buscar, na verdade, a cara da função de deslocamento direto, porque, na verdade, eu preciso das derivadas dessa função. Especificamente para a cortante, eu vou precisar da terceira derivada dessa função. Eu coloquei aqui a primeira, a segunda que a gente vai precisar para o cálculo do momento e da terceira derivada para o cálculo do cortante. Então, eu estou colocando aqui, né, as funções e simplesmente as derivadas dessas funções,
para o elemento de viga, tá? A Φ1, a Φ2, a Φ3 e a Φ4. Então, eu escrevi aqui a Φ1 e a Φ2 nesse slide e no próximo slide eu estou colocando aqui a Φ3 e a Φ4. Como é que eu calculo o momento aproximado e a cortante aproximada? A partir da expressão, né, de momento-curvatura. Veja, né, a derivada da função momento, ela me dá a função força cortante. Então, para eu calcular a força cortante, basta, né, eu pegar a função deslocamento, derivá-la 3 vezes e multiplicá-la por menos EI, que eu consigo calcular. Só que quem é a função deslocamento no elemento finito de viga? É a Φ1 vezes o V1, mais a Φ2 vezes o θ1, mais o Φ3 vezes o V2, mais a Φ4 vezes o θ2. Agora, muito cuidado. Essas funções aqui, que me caracterizam o deslocamento elemental, elas foram construídas para um sistema de coordenada elemental, sempre alocado no primeiro nó do elemento. Então, eu estou fazendo questão de mostrar o meu x do sistema global da viga, que para o elemento U varia de 0 a meio, e para o sistema de coordenada local que eu preciso associar a essas funções, que eu estou chamando de x estrela, que no caso aqui também vale de 0 a meio. Vocês vão ver essa diferença para o segundo elemento. Então, com essa situação e com as derivadas que eu acabei de mostrar, eu consigo calcular, né, a derivada terceira da função aproximada do campo de deslocamento. Claro que para o primeiro elemento aqui, o V1 e o θ1 vale 0, então essa parcela some. Então, eu só fico com essas duas parcelas para me contribuir aqui com o cálculo do V3'. Calculando agora a minha V de x por essa função, né, que veio aqui dessa expressão e dessas funções que eu mostrei anteriormente, eu tenho um valor, veja, positivo, constante no elemento finito 1 de 89,92, que concorda com o que eu obtive aqui nodalmente. Então, realmente, o que eu tenho de função força cortante aqui no elemento finito 1 é uma função constante, valendo 89,95 newtons, ou seja, diferente do valor exato. A gente vai agora para o momento fletor aproximado. É a mesma coisa. Ao invés de... Oi. O senhor pode repetir a questão da diferença dos sistemas de coordenada que o senhor utilizou para escrever a função deslocamento, por gentileza? Posso sim, porque assim, Guerino, o que é que acontece? Essas funções aqui, Φ1, Φ2, Φ3, e essas derivadas dessas funções que eu explicitei aqui, se você pegar a aula lá 10, e eu explicito essas funções lá na aula do vídeo, né, no vídeo 10, você vai ver que eu construí isso em cima. Deixa eu tentar aqui utilizar algo que eu possa mostrar fisicamente desenhado. Eu fiz isso para o elemento, né? Um elemento mestre, com nós 1 e 2 aqui sempre locais. Veja, o meu problema de viga, eu tenho 3 nós, né? Mas os dois elementos, eu sempre vou ter o nó 1 elemental e o nó 2 elemental, tudo bem? Que é diferente do nó 1 e do nó 2 da discretização geral. Cada elemento eu vou ter 2 nós. E essas funções aqui, elas foram construídas a partir de um x, sempre vinculado aonde? No nó 1 do elemento. Então, nesse primeiro elemento, o meu x aqui, estrela, ele coincide com o x global do meu problema geral. Mas no do segundo nó, ele não vai coincidir. Ou seja, o meu x aqui, estrela, ele sempre está atrelado ao primeiro nó. E ele vai variar dentro do comprimento do elemento. Veja, cada elemento ele tem um comprimento de meio. Então, sempre para eu tratar essas funções daqui, sempre vai ser de 0 a algum lugar. Nunca pode ser, por exemplo, de meio a 1. Não, não posso. Porque o segundo elemento, né, o x global do segundo elemento, ele vai estar variando de quanto? De meio a 1.
Mas para eu tratar essas funções, não, eu não posso. Não é de meio a 1, é de 0 a meio. Sempre eu vou ter associado um sistema de coordenada local vinculado ao meu nó inicial do elemento finito. Tudo bem? Eu não posso, para trabalhar com essas funções de elementos finitos, trabalhar com o sistema global do meu problema. Não pode, gente. Para construir essas funções elas precisam ser construídas a partir do sistema local. Nesse caso aqui, faltou, né, eu colocar aqui x estrela, aqui é x estrela, aqui é x estrela e aqui é o x estrela. Tudo bem? Tudo bem, Guerino? Ok, professor. Justamente é por conta dessa dúvida aí que tava faltando os estrelas, aí gerou um pouco de confusão, mas tá ok agora, obrigado. Tem esses estrelas aí obrigatoriamente. Nesse caso aqui, do primeiro elemento, não iria fazer diferença. Por quê? Porque o sistema global, ele concorda com o quê? Com o sistema local, elemental. Mas a gente tem que deixar claro que tudo isso, obrigatoriamente, precisa ser elementalmente trabalhado em cima de um sistema local X estrela. A gente vai voltar a falar sobre isso. Porque a gente vai precisar disso daí para calcular o momento fletor e para calcular força cortante e momento fletor para o segundo elemento. No caso do cálculo do momento fletor, para o primeiro elemento, eu preciso calcular simplesmente a derivada segunda, por conta da expressão momento curvatura. Aqui também teria que ter o x estrela, tá? X estrela aqui, x estrela aqui, x estrela aqui e aqui. Por quê? Porque para o primeiro elemento, o x estrela ele tem que obrigatoriamente variar de 0 a meio. Então, eu calculo essa função e eu estou pegando... Veja que a função momento fletor ela é linear e se você buscar a exata depois, você vai ver que a exata é quadrática. Tem uma diferença. Então, eu estou vendo que em termos de esforços, eu vou ter uma diferença. Tá? A solução por elementos finitos não vai bater com a exata. O elemento 2, a mesma lógica, para eu calcular as forças, os esforços, né, nodais, eu pego a matriz de rigidez do elemento, multiplico pelo vetor de deslocamento do elemento, eu vou ter, vamos dizer assim, a cara dessas forças nodalmente no meu elemento finito 2. Mas eu preciso enxergar a variação desse esforço também dentro do elemento finito. E para eu fazer isso, eu preciso, né, da função deslocamento derivada 3 vezes e derivada 2 vezes. Aí eu volto, veja, qual vai ser a função deslocamento no elemento 2? É a φ1 vezes a V2, o grau de liberdade V2, que é esse daqui, a φ2 vezes o θ2, a φ3 vezes o V3 e a φ4 vezes o θ3. V2, θ2, V3 e θ3 eu acabei de calcular, né? Ele está aqui, ó, nesse vetor. Tá? E oi. Eu tenho uma dúvida, rapidinho. O X, se essa minha viga tiver uma angulação, os cálculos são os mesmos ou o X ele é diferente? Eu tenho que pegar... aí eu pegaria, em vez da hipotenusa, eu pegaria o cateto, não sei. Isso, você vai para a coordenada local. Você fala se a barra for uma barra inclinada, né? Isso, exato. Só que assim, não esquente, por quê? Porque a gente vai, na sequência do curso, a gente vai trabalhar as estruturas de pórtico, né? Ou seja, que é a barra de viga sendo jogada num ambiente bidimensional. Lembra que a gente fez treliça, barra sobre força normal, depois pegamos a barra sobre força normal e jogamos no plano. Vai ser a mesma coisa, eu vou pegar a estrutura de viga e jogar no plano e a gente vai ter, vamos dizer assim, numa situação inclinada, a estrutura de pórtico, que além da contribuição, né, da inflexão da viga, eu vou poder também pegar o alongamento ou encurtamento no eixo da viga, tá? Me caracterizando uma situação de estrutura porticada que me dá condições plenamente de pegar esse tipo de situação que você colocou. Mas é isso mesmo, se eu tivesse uma viga inclinada, eu teria que trabalhar com graus de liberdade no sistema global e depois rotacionar para o sistema local.
tá? E aí a coordenada é a coordenada no eixo da barra. Tudo bem? Certo. Perfeito? Obrigado. É isso sim, mas não tem problema, a gente vai mostrar essa situação. Por enquanto é viga de eixo retinho, bonitinho, sem ter inclinação alguma em relação ao sistema de coordenada global. Tá? Mas aqui está mostrando a diferença. Não é? O meu x sendo caracterizado no sistema global, só que veja, gente, para essa equação daqui, eu não posso utilizar o x variando de 0 a meio. Ele tem que ser obrigatoriamente caracterizado de meio a 1, desculpa. Ele tem que ser obrigatoriamente caracterizado de 0 a meio. Ficou claro agora, gente? Aqui também é um x estrela, tá? Tudo aqui é x estrela. Perfeito, gente? Posso passar? Vamos lá. Ninguém falou nada, então vamos passar. Agora, estamos quase terminando. Tá? Vou calcular o momento fletor aproximado. O momento fletor aproximado também, eu só preciso da derivada segunda daquelas funções. Elas estão aqui e eu tenho o valor aqui da minha função momento fletor aproximado, que para o domínio estudado aqui de x estrela de 0 a meio, eu posso calcular eles aí e comparar com os valores exatos lá de referência no início aqui da webconferência, no início desse material. Para a gente terminar, veja que são algumas páginas de caderno para a gente resolver esse problema na mão. Na verdade, eu levei quase a tarde inteira hoje fazendo ele bonitinho. E é um exercício muito simples, né? Mas as contas elas são várias, né? Demanda bastante tempo. Então, para finalizar esse problema, eu preciso, como único elemento aí faltante de comparação, né, confrontar o deslocamento exato com o aproximado. Então, eu vou recuperar agora não as funções derivadas do campo de deslocamento, segunda e terceira, a própria função de deslocamento, mas vale aquela lógica. Eu vou construir a função de deslocamento no sistema de coordenada local sempre, variando de 0 a meio para esse caso, com a φ1, φ2, φ3, φ4. Veja, essas funções aqui, ó, φ1, φ2, φ3 e φ4, elas foram construídas para um x estrela local variando de 0 a meio. Perfeito, gente? E no segundo elemento, eu também preciso avaliar essas expressões por um x estrela. Eu esqueci aqui de colocar x estrela aqui, precisa ser colocado. Né? Essas funções φ1, φ2, φ3, φ4 são as mesmas, variando, né, de 0 a meio. A única diferença vai ser o quê? Os graus de liberdade de um elemento e de outro. Do segundo elemento, eu tenho esses graus de liberdade que eu calculei. E no primeiro elemento, eu tenho esses 4 graus de liberdade, os 2 zeros e o 0,0116 e o 0,0425. Com essas duas funções, eu consigo calcular agora o deslocamento aproximado. Professor, o senhor não tem nenhum gráfico para nos mostrar? Veja, eu deixei lá no site da disciplina um arquivo Excel. Eu vou tentar aqui. Vamos ver se eu consigo alimentar, né? Vou carregar aqui esse... não! Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Deixa eu abrir aqui esse arquivo em Excel para não ter esse problema, né, de compartilhar e não funcionar. Eu vou pegar aqui para a gente enxergar a comparação. Tá aqui, ó. Eu coloquei essa comparação aqui. Eu coloquei essa comparação da solução exata, deslocamento e rotação.
E aí vocês podem construir gráficos. Eu vou deixar os gráficos para vocês construírem, tá? Tudo bem? Por quê? Porque nessa versão que eu tenho aqui do meu computador, não é o Excel, eu tive muita dificuldade para construir esses gráficos aqui, nessa versão open source. Mas foi por falta de prática aqui com essa versão, porque eu geralmente na universidade eu trabalho com Excel, mas nessa versão aqui, nossa, me deu muito trabalho não conseguir gerar esses gráficos. Mas a gente vai ver aqui esse conjunto de colunas e a gente vai conseguir comparar. Deixa eu só compartilhar a tela. Vamos ver se ele vai compartilhar. Estão vendo o arquivo Excel? Perfeito? Então vou voltar aqui. Sim, senhor. Tudo bem? Vocês conseguem ampliar aí o arquivo Excel, a tela? Para eu não voltar e ficar Sim. Então, ampliem. Então, vamos lá. O que é que acontece nessa planilha Excel? A coluna A, eu coloquei o domínio do problema de 0 a 1, variando de 001, tá? Só para a gente ter vários pontos aí para construir a curva. Tudo bem? Então, aqui é o domínio do problema. Na coluna B, é o deslocamento exato que foi calculado lá no início da nossa webconferência. Simplesmente eu transferi a função deslocamento exata para aqui, tudo bem? Perfeito? Ok, gente? Ok. A rotação exata, que foi pegar essa solução aqui do deslocamento exato e calculada somente a derivada dessa função. E aí, as soluções por elementos finitos. Para eu construir a solução de deslocamento por elemento finito que estão na coluna F e na coluna G, eu dividi o meu elemento finito em dois domínios. Veja que esses domínios são os domínios do elemento 1, que variam de quanto? De 0 a meio, tá vendo? E o outro domínio, eu não variei de meio a 1, também de 0 a meio. Quem me explica o porquê, gente? Hein? Quem me explica o porquê? A gente Você já está usando a coordenada local do elemento? Isso, porque as funções de aproximação dos elementos finitos de viga para a construção do campo de deslocamento, eles foram feitas em coordenadas locais, variando dentro do elemento finito, com o sistema de coordenada local sempre fincado no primeiro nó do elemento finito. Então, essas funções aqui, ó, que estão descritas nessa célulazinha, elas só fazem sentido para o domínio variando de 0 a meio. Olha só, compara a coluna F com a coluna B. Até meio. Veja o resultado nodal. O resultado nodal é em 0,5 e 0. Ó, o resultado nodal praticamente bate, né? E o restante do domínio também, né? Praticamente bate. A gente não está com, vamos dizer assim, um comportamento tão diferente. Vocês estão comparando célula a célula? Muito bom o resultado em termos de cinemática, de deslocamento. Não é, gente? Tanto deslocamento. Vamos para o elemento 2. Olha só, o elemento 2, eu construo, né, a solução na coluna G, né, a partir de informações da coluna E, depois da linha 52. Né? Por quê? Porque, veja, da linha 52 até a linha, né, 102, na coluna E, eu tenho meu domínio do elemento variando de 0 a meio. Veja, nesse nó aí meio, eu preciso obter o mesmo deslocamento, né, ó, eu estou obtendo o mesmo deslocamento, claro, porque
é função contínua, né? Eu não posso ter descontinuidade aí do valor da função no nó. E o restante é a aproximação. E no ponto de coordenada 1, veja quanto eu recupero aqui, ó, de deslocamento. O valor exato. O valor exato, perfeito. E aí você compara também agora, você compara também aqui a rotação, tanto no elemento 1 quanto no elemento 2. A mesma coisa, a função no elemento 1 construída para um domínio de 0 a meio e a rotação no elemento 2 construída para um domínio de 0 a meio. A única diferença da rotação para o deslocamento é que para construir a função que me representa a rotação aproximada, eu preciso fazer a derivada da função do campo de deslocamento. E aí eu espero que vocês construam as curvas para vocês enxergarem essa comparação por meio de gráfico. E vocês também podem construir as curvas dos esforços, tanto exato como aproximado. Perfeito? Tudo bem, meus queridos? O áudio não está conectado, vamos ver se a gente recupera. Foi ativado, tudo bem, gente? O áudio voltou. Tinha falhado em algum momento quando da explicação da tabela? Não, só quando depois que você falou para fazer as curvas. Fazer as curvas, vocês podem fazer as curvas, tudo bem? Vocês podem fazer as curvas. Do deslocamento e da rotação, e vocês podem também fazer as curvas dos esforços, para que com os gráficos vocês consigam enxergar o poder, né, do método numérico em si. Ele aproxima melhor o campo de deslocamento, o campo de esforços ele não está representando tão bem quanto o campo de deslocamento. E isso a gente vai discutindo no curso, tá? Veja, nossa, tinha um convidado aguardando, tadinho. Eu só vi agora. Ele só vai, depois pode ser que a pessoa tenha caído e precisou voltar, mas não tem problema, porque eu vou disponibilizar isso daqui depois lá no canal. Tudo bem, gente? Esse foi vamos dizer assim, um exercício muito completo, passo a passo, de aplicação de elementos finitos para a solução de vigas. Eu acho que vocês podem explorá-lo bastante, né? Vai ajudar, né, muito no entendimento do restante da disciplina do que falta a gente trabalhar, mas vocês estão vendo que é algo que está sendo repetitivo, né? A gente, né, volta numa sistemática muito similar, né, ao que a gente já desenvolveu. Não, Luísa, a gente não precisa numa prova, por exemplo, se eu passo um problema de viga ou de barra sobre força normal, você não tem que chegar na matriz de rigidez mais, você tem que utilizá-la, porque eu já mostrei como é que você chega. Agora você já sabe o porquê daquela apresentação de matriz, vamos dizer assim, coringa lá, mestre, né, elemental. Não precisa chegar naquela matriz de rigidez, você precisa só utilizá-la. Porque na disciplina a gente já mostrou como é que se chega, tá? Tudo bem? Tranquilo, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Deixa aqui aquela... Oi, pode falar, Guerino. Pelo F2 eu consigo achar o diagrama dos esforços aproximados ou só exato? Exatos, né? O F2 ele vai te dar exato, né? Porque o F2 ele utiliza lá uma estrutura de método numérico, não é? Na verdade não é método numérico, né? Lá ele vai utilizar análise matricial de estruturas, que para os problemas de barra ele vai sempre gerar, não é, os diagramas exatos de esforços. Se você tem muita dificuldade no cálculo, né, vamos dizer assim, dos esforços exatos, você pode utilizar a ferramenta F2, tá? Que é uma ferramenta
open source, né? Uma ferramenta livre da PUC Rio de Janeiro. É muito fácil de baixar, tá? E vocês podem utilizá-la para construir os esforços exatos e comparar com o que vocês encontram por elementos finitos. Perfeito, Guerino. Bem lembrado aí dessa ferramenta. Alguém não sabia da existência dessa ferramenta F-Tool? Você pode colocar isso daí no Google, que ele vai te mostrar onde você pode encontrar essa ferramenta e baixá-la, né? E vamos dizer assim, a manipulação dela é uma manipulação bem simples, bem tranquila, bem fácil. Perfeito? Mais algum questionamento? Mais alguma dúvida? Podemos terminar aqui a conferência? Ou vocês querem perguntar mais alguma coisa? Hein, gente? Não tem mais nenhuma pergunta não, professor. Tranquilo? A recomendação que eu faço aí agora é para vocês se articularem dentro dessa contribuição que eu queria que a gente na turma fizesse, em tentar, mas acho que foi o Kelvin, né, que comentou que já tem um grupo da engenharia biomédica já se articulando para tentar ajudar nessa questão de tecnologias que podem ser aplicadas no combate ao coronavírus, né? Vamos tentar utilizar nossa expertise aqui da disciplina para tentar ajudar esse grupo da engenharia biomédica, dentro do que a gente pode, né, pensando aqui de forma mais rápida, ajudar. Tudo bem, gente? Acompanhe amanhã o CONCEP, eu vou estar lá. Eu acho que vai ter link para a comunidade acompanhar o que está sendo discutido no CONCEP e tentem se articular com os representantes discentes aí para que vocês possam, na verdade, deixar a sugestão de vocês e alimentar a representação discente no CONCEP. Tudo bem? Até a próxima terça-feira, né? Próxima terça-feira a gente continua, independente da decisão que o CONCEP venha tomar, né? Se vai ter SE, se não vai ter SE, de qualquer forma a gente volta aqui para que a gente possa se manter conectado e a gente também, de alguma forma, distrair a nossa cabeça aí nesse processo de confinamento aí por conta dessa epidemia. Tudo bem? Fiquem na paz aí e até mais. Vou aqui ver se eu finalizo a gravação do vídeo. Deu 1 hora.